O esporte da região tem destaque. Pratas da Serra com Tairone Machado. Todas as quintas. Oferecimento Ciclis Beto, a loja da sua bike. BBT News. BBT. Começa agora a coluna que valoriza o esporte da região serrana. Está no ar o Pratas da Serra com Tairone Machado, no oferecimento de Ciclis Beto, a loja da sua bike na Marechal Floriano, revendedor Specialized para Lages e região. Bom dia, Tairone. Muito bom dia, Ulisses, muito bom dia, Iago, muito bom dia a você, amigo ouvinte, que tá ligadinho conosco aí na coluna Pratas da Serra. Lembrando a você, toda quinta-feira, nosso ponto de encontro aí para falar tudo o que acontece no esporte local, tudo que acontece sobre os nossos dirigentes, sobre os projetos esportivos da nossa região, todas as conquistas dos nossos atletas. Você sabe que você escuta todas as quintas-feiras aqui na coluna Pratas da Serra. E sempre, obviamente, com um convidado especial, e hoje não poderia ser diferente, afinal de contas ele tá vindo aí com um título praticamente inédito aí para nossa região. Vamos receber hoje no estúdio da Menina FM meu parceiro de longa data, Adriano Gonzato, mais conhecido como Tio Nanas. Então, Tio Nanas, seja muito bem-vindo aqui à coluna Pratas da Serra na Menina FM. Bom dia, Tairone, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Menina. Bom dia ao Iago, ao Ulisses também. Um prazer estar aqui no teu programa. Eu acho que você sempre reverenciando as pessoas que lutam pelo esporte da cidade, e estou muito contente que fazer um bate-papo aí sobre tudo que está envolvendo o nosso futsal. Bacana, e aqui tem história, hein? Aqui tem história para contar aí no futsal, história recente, história um pouco mais antiga. Aí o Tio Nanas vai contar tudo pra gente hoje sobre a trajetória dele, tudo que tem desenvolvido aqui no futsal. Afinal de contas, futsal novamente revivendo aqui aos tempos de glória. E o Tio Nanas vai contar um pouquinho pra gente. E olha só, coincidentemente, temos também uma pauta de futsal aqui antes de entrar no assunto com o Tio Nanas. Inclusive, ele já vai poder dar o depoimento dele aqui, tá por dentro de tudo, né? Afinal de contas aí, no próximo final de semana, agora no próximo domingo, dia 9 de junho, nós temos então o primeiro encontro entre o Clube Atlético Naval Carneiro e o nosso projeto aqui, Leoas da Serra, que vai acontecer lá na cidade de Naval Carneiro, né, no próximo domingo, com cobertura exclusiva aí da Menina FM. Afinal de contas, nosso parceiro Ricardo Córdova já está lá na Espanha, já para contar toda a história desse jogo histórico, né, Tio Nanas, por assim dizer. Acho que é a primeira Copa Intercontinental e evidenciando e glorificando ainda o futsal feminino, né? Como é que tu tá olhando isso, tu que tá por dentro da modalidade do futsal aí, pra Lages e pro Brasil, né? O que as meninas têm feito pelo futsal. Tairone, certamente é um motivo de orgulho para todos nós lagianos, esse projeto da Leoas da Serra, e agora já conquistaram o estado, conquistaram o Brasil, conquistaram a América e agora estão tentando conquistar o mundo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma quebra de paradigmas, né? Porque sempre o futsal masculino é forte em nível, tanto em nível europeu quanto em nível brasileiro. Agora esse encontro entre as Leoas da Serra e também o Atlético Naval Carneiro, eu acho que tudo isso só reverencia o trabalho que é feito aqui em Lages, tanto desse projeto das Leoas da Serra. Acho que a cidade, sem dúvida nenhuma, consegue abastecer bem o incentivo, o talento, e acima de tudo eu acho que o projeto, a partir do momento que você envolve o nível categoria de base, educacional, social e base, o resultado é esse. Então certamente a gente vai estar bem ligado nesse evento, torcendo muito pelas Leoas da Serra consiga fazer um grande jogo. Até conversei com o Dudu e também com a esquerda durante essas semanas que antecedem esse confronto. É um confronto difícil, evidentemente, mas eu acho que a moral elevada das Leoas da Serra, vindo de uma conquista da seleção brasileira, onde representado por Amandinha, Diana, Grace, eu tenho certeza que vai fazer um confronto bem equilibrado lá e, se Deus quiser, vir com bom resultado. E um show de bola, né? Porque assim, a gente tem o nosso projeto aqui, Leoas, que tem obtido diversos resultados positivos, e tem também, eu particularmente não conheço, você deve estar muito mais a par do que eu, até porque acompanha a modalidade de futsal, mas o time de Naval Carneiro também é um time muito forte na Europa ali, né? Conquistou a Europa e vem praticamente a 30 jogos consecutivos sem perder, ou seja, é um duelo de titãs mesmo, né? Certamente, é um duelo muito difícil. O futsal feminino espanhol, o futsal feminino italiano, eles são mais fortes, né? Ou seja, estão mais tempo no mercado
mercado que o futsal feminino nacional, o nosso brasileiro, as Leoas aí vem, sem dúvida nenhuma, quebrando esses paradigmas de investimento, de contratações, de deixar a melhor do mundo no Brasil, em Lages. Isso aí também nos orgulha muito, mas certamente será um confronto bem equilibrado. Mas a partir do momento que você se trata de um treinador experiente, você tem uma melhor jogadora do mundo, tem a Diane que está entre as 5, 6 melhores jogadoras do mundo. Eu acho que as Leoas da Serra têm totais condição de fazer um grande jogo e vir de lá com um resultado positivo. Que bacana, legal ouvir isso de alguém que está por dentro da modalidade, né? Não só aquele entusiasta como eu, porque eu assim acredito muito na vitória, mas mais como um entusiasta, como um torcedor. Mas o Tinanas de fato vem acompanhando o futsal por muito tempo, então ele fala com bastante propriedade que a gente tem chance sim, e estamos indo para lá, se Deus quiser, garantir já uma vitória e consagrar aí o título no jogo de volta, que olha só, para você que está nos ouvindo, vai ser no dia 23 o segundo jogo, aqui no Jones Minosso, inclusive já foi feito, né, na terça-feira foi feito uma venda de ingressos ali, onde em 10, 15 minutos vendeu praticamente os 500 ingressos promocionais, então a tendência é de termos o Jones Minosso lotado para essa grande final, que vai ser aqui em Lages, no Jones Minosso, no próximo dia 23, domingo. Então fica o convite para você aí, vale a pena, garanta seu ingresso e tenho certeza que será um espetáculo. Afinal de contas, não tem coisa mais linda, né, Tinanos, do que ver o Jones Minosso lotado, né? Certamente, voltar a ver o Jones Minosso lotado depois do grande show que foi os Jogos Abertos, acho que as Leoas têm totais condições de fazer isso e certamente irá fazer, lotar o Jones Minosso de novo. Como você falou, em 10, 15 minutos você conseguiu uma venda expressiva de ingressos, aliado com um bom desempenho, com um bom resultado que eu acredito que possa ter lá. Não tenho dúvida que o Jones Minosso aí no último domingo da Festa do Peão vai ter um ginásio lotado, um ginásio apaixonado para tentar levar as Leoas a esse título intercontinental. Consagrar mais um título. Agora sim, vamos falar de futsal masculino, afinal de contas estamos com um baita projeto aqui que é o Lages Futsal, um time redondinho comandado aí pelo Tio Nanas, técnico aí da Lages Futsal. Mas antes disso, Tio Nanas, eu quero tocar num outro título aí importantíssimo para nós, que foi o primeiro brasileiro de seleções de ligas, a qual você estava lá como auxiliar técnico e também estávamos com o jogador o Gustavo, né? Dentro dessa seleção. Então, conta pra gente como é que foi participar de uma competição como essa, a nível nacional, e especificamente trazer esse título também para a cidade de Lages. Tarone, foi um motivo de muito orgulho, cara. Eu fiquei muito contente com a convocação do presidente Jorge, que é o presidente da Liga Catarinense. No primeiro momento tinha sido o Fininho que tinha sido convocado como treinador, ele tinha me feito o convite, depois o Fininho, por problemas familiares, acabou declinando do convite, e depois a gente formou uma comissão que a gente não falava entre treinador e auxiliar, que era eu e o Lils, que é o treinador de Pinhalzinho, um treinador já renomado também no estado de Santa Catarina, e a gente formou um só lá. A gente sempre falava que quanto mais cabeça boa tá pensando futsal, dentro daquela competição que era de 10 dias, mais a gente ia extrair dos jogadores, e foi o que aconteceu. Eu e ele, a gente fez um trabalho muito bom, uma sintonia muito forte, assim como o Gelson, que é o treinador de Saudades também, um treinador super vitorioso, já jogou Liga Nacional como atleta. Ele era o nosso preparador físico, e a gente fala que ele era o nosso preparador de bolas paradas. Tinha uma bola parada, o Gelson sempre armava a nossa equipe pra gente conseguir algum resultado, algum efeito sobre o adversário em relação a isso. Foi muito legal, cara, uma competição nacional forte. Hoje, o futsal masculino, a tendência é ir para as ligas e sair das federações. As federações, existe uma burocracia muito grande, inclusive os times que estão disputando a Liga Nacional pelo estado de Santa Catarina, que são vinculados à federação, já tem um certo declínio, um certo envolvimento com a Liga Catarinense para fazer parte da Liga Catarinense a partir de 2019 e 2020. Então a gente fica muito contente com esse convite, com a repercussão nacional que deu. Enfrentamos equipes do Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, principalmente porque são centros fortes do futsal. Todos esses estados existem 2, 3 times que disputam a Liga Nacional. E o investimento também é alto, muito pesado, né? Investimento alto. Para você ter uma ideia, a equipe gaúcha que veio, a paranaense, a paulista, todos eles são atletas que só fazem aquilo, vivem da bola. A nossa seleção que a gente montou da Liga Catarinense, os atletas trabalham. Então, acima dessa diversidade, a gente conseguiu se sobressair. Porque eu sempre falo, Tairone, um time para vencer uma competição em uma semana curta não é o melhor time que vence, é o melhor
que se prepara para aquilo. É uma competição curta, os atletas têm que estar focados durante aquela semana, comprar a ideia dos seus mestres, dos seus treinadores, para que durante aquela semana eles consigam um êxito. Então foi isso que a gente fez, a gente se fechou, se formou uma família, e com muito trabalho, humildade, conversa, porque o período de treinamento era curto, a gente conseguiu esse título que foi de uma forma assim, que me deu muita satisfação, preenche um currículo de uma forma... Com certeza. Que não há palavras para descrever, certamente o principal título da minha carreira, um título nacional. Eu fiquei muito contente com tudo que a gente construiu lá nesses 10 dias. E além disso, também eu acho que vem uma bagagem de experiência que você pode, de certa forma, aplicar no próprio projeto Lages Futsal, né? É um aprendizado gigante, afinal de contas você está ali com os melhores do Brasil e como você disse, várias cabeças pensando, a tendência de multiplicar conhecimento é muito grande e depois reverter nos próprios times nas localidades, aqui no nosso caso, na Lages Futsal, né? Verdade, Tarone, errado seria se eu não compartilhasse tudo que eu aprendi lá. Porque eu acho que o maior êxito do aprendizado é a partir do momento que você consegue passar para os outros aquilo que você aprende. E eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Eu aprendi muita coisa, tanto dentro da nossa comissão técnica, como entender como que funciona uma competição nacional, conversar com outros treinadores para ver a cultura do futsal em outros estados. Então eu consegui extrair muita coisa do futsal gaúcho, do futsal paulista, do futsal paranaense. Eu falo esse porque eram os grandes centros que estavam lá na competição. Conversei com preparadores físicos, com preparadores de goleiro, treinadores de outras seleções, e todo esse conhecimento que eu adquiri, eu filtrei, estou filtrando, passando para os meus atletas, e todos aqueles que querem saber alguma coisa sobre futsal, naquilo que eu possa ajudar, eu quero expandir esse conhecimento adquirido que eu tive lá no Brasileiro de Seleções. Que legal, que bacana. Para você que está ligando o radinho agora, estamos aqui recebendo no estúdio da Menina FM, na coluna Pratas da Serra, o treinador da Lages Futsal e atual campeão brasileiro de seleções de ligas aí, nosso amigo Adriano Gonzato, tio Nanas. Ô tio Nanas, tu falou uma coisa que eu chamo a atenção e aqui na coluna vários atletas, vários dirigentes vêm falando dessas dificuldades que nós temos em relação às federações, né? Em algumas modalidades esportivas, eu cito no caso aqui a minha, que é a de ciclismo, existe ainda uma barreira muito grande entre as federações que por muitas vezes acabam de certa forma atrapalhando o próprio desenvolvimento da modalidade. Vem ali aqueles pensamentos de ganhos, né? De financeiro, e acaba que os atletas e as modalidades acabam esquecidas. Foi assim mais ou menos que surgiu a ideia da liga, ou elas estão em comum acordo com a federação? Como é que está essa história dentro do futsal? Não, na verdade esse comum acordo não existe. As federações, o que acontece, Tarano, isso aqui é uma opinião minha. Como eles ficam muito tempo no poder, eles se acomodam, e a partir do momento que se acomodam, eles só ficam olhando pro lado da instituição e não pro lado dos clubes, diferentemente do que faz a Liga Catarinense. A Liga Catarinense procura valorizar clubes, dirigentes, atletas. Então eu acho que essa diferença faz com que o fortalecimento da liga e de todas as ligas no Brasil, ela só tende a crescer. As federações se acomodaram, pensam muito, burocratizam demais o sistema, pensam muito pelo lado financeiro, encarecem muitas vezes, né? E a gente sabe que a gente fazer hoje o futsal e fazer qualquer esporte que a gente goste, o investimento ele tem que existir, e não é fácil você correr atrás de um patrocínio, de um investidor, para você tocar uma modalidade que nem o futsal, que você envolve lá 25, 30 pessoas. Isso aí requer custos, e todas as modalidades requer custos a partir do momento que você queira ter resultado aliado a desempenho, porque desempenho é uma coisa, o resultado é outra. O desempenho pode ser satisfatório para mim dentro do meu trabalho, só que o resultado perante a torcida, perante os patrocinadores, às vezes não é aquilo que a gente almeja. Então são duas coisas diferentes. A partir do momento que você queira aliar desempenho e resultado, existe sim um custo alto dentro de todos os esportes, e não é fácil. Por isso que eu acredito que a Liga Catarinense tende a crescer cada vez mais, buscando sempre a valorização dos clubes e dos atletas. Perfeito, que são os principais interessados, né? Afinal de contas, as federações ou as ligas, elas só existem porque antes disso existem os clubes. Então acho que fica o alerta aí para as diversas federações que realmente comecem a olhar para o esporte como um todo, e não somente na questão de lucro.
que é importante sim, que precisa ter, até porque são altos custos para manter, mas que de fato esse aumento ou esse recurso seja também repassado para as entidades, né? Conta pra gente como é que foi então o esquema do campeonato, do Brasileiro de Seleções. Eram em chaves, eram confrontos diretos, como é que funciona o campeonato? Funcionava assim, eram 7 seleções e era todas contra todas, e as 2 melhores seleções faziam a final. Então essas 4 grandes centros que eu já citei, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, juntamente com Mato Grosso, Goiás e Amazonas. Para se ter uma ideia do nível técnico, os jogadores do Goiás e do Mato Grosso já praticamente 4, 5 deles se empregaram aqui na região sul. Legal. Tanto por equipes do Rio Grande do Sul, equipes catarinenses, então grandes talentos espalhados pelo nosso país, que às vezes a gente não consegue ver, porque não é um centro ainda. Detectar, né? Não é um centro forte no meio do futsal, mas um nível técnico muito alto. Então a gente conseguiu o êxito com os resultados. A gente, dentro da chave, dentro desses confrontos de todos contra todos, a gente venceu a equipe do Mato Grosso por 8-0, vencemos Goiás por 4-1, vencemos a equipe do Amazonas 7-0, perdemos para a Gaúcha de 4-1, vencemos a equipe do Paraná por 4-2 e vencemos a equipe de São Paulo por 2-0. Então, dentro desses confrontos, a gente foi fazer a final contra a seleção gaúcha, que venceu todos os seus jogos, e foi justamente aquela que nós perdemos na chave. E eu lembro muito bem desse jogo, quando a gente perdeu para 4-1, eu, o Lius e o Gelson, a gente se reuniu numa pizzaria lá depois. A gente ficou até 1h da manhã só analisando aquilo que a gente ia fazer para conseguir vencer eles na final. Então foi um material de estudo muito forte. A gente vê o vídeo, era prancheta, era análise, cada um dava uma opinião, característica de um jogador, de outro, aquilo que a gente poderia potencializar ainda da nossa equipe. Caramba, e como isso é um campeonato rápido, isso tem que ser um processo muito dinâmico, né? Como o período de treino era limitado, você tinha que treinar apenas meia hora para você não desgastar os jogadores, meia hora, no máximo 40 minutos, a gente treinou isso, e mais na base da conversa a gente foi fazer a final e a gente fez um jogo perfeito, como a gente fala. Acabamos vencendo a seleção gaúcha por 3-0 e consolidando esse título. Então foi um título que não deixou dúvida. Vencemos também todos os adversários que a gente enfrentou no Brasileiro. Que bacana. Então tivemos aí praticamente 100% de aproveitamento, né? Se tornando que a gente passou por todos, foi isso mesmo. Tivemos vitória. Que bacana, que legal. Agora isso também reflete no próprio projeto que nós temos aqui na nossa cidade, né? Lais Futsal. Encabeçado aí tio Nanas, tio Lê, o Bizi, uma galera envolvida, o Arruda também, né? Envolvido também. Eu acho que esse é um outro exemplo de projeto que tem dado certo, né? Um projeto que, como a gente sempre fala aqui, mais especificamente por participar junto com o tio Lê, né? Um passinho atrás da outra, não querendo pular os estágios, e com isso o resultado acaba chegando. Afinal de contas, estamos retornando com o Ivo praticamente lotado, aquela cultura de ir pro Ivo, né? Torcer por um time de futsal, e isso eu acho que tem impactado muito a nossa cidade. Então vamos começar a falar especificamente da Lais Futsal, né? Estamos no campeonato também, muito bem posicionados, mas eu quero que tu conte um pouquinho, tio Nanas, dessa trajetória, porque tu tá desde o princípio do projeto. Como que se deu essa trajetória para chegar no Lais Futsal que temos hoje, né? Com todo mundo comprando a ideia, indo nos jogos, o empresariado de certa forma apoiando, né? Conta um pouquinho desse histórico pra gente, tio Nanas. A gente iniciou nosso projeto, Airone, em 2016, quando o prefeito Seron, em 2017 foi Jogos Abertos. Jogos Abertos, isso. Isso, em 2017, nos Jogos Abertos, quando o prefeito Seron bancou os Jogos Abertos em Lais, a gente montou aquela equipe no qual conseguimos ficar em 5º lugar. Que a princípio foi com a ideia de ir só para os Jogos Abertos. Isso, né? Só com os Jogos Abertos. Depois a gente tomou gosto pela coisa, a gente ficou sabendo mais sobre a Liga Catarinense, conversamos com o Jorge e entramos em 2018 na Liga Catarinense. Disputamos o campeonato, o principal, onde a gente ficou em 4º colocado na Liga, 3º na Copa. E esse ano a gente se estruturou um pouquinho melhor em termos de material, em termos de investimento, em termos de atleta também. E até agora a gente está em 2º lugar na Liga Catarinense, dividindo a liderança com curitibanos. Somos líder na Copa Catarinense, que são 2 competições, assim, só para explicar para o ouvinte, é como se fosse Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então na Copa a gente é líder e na Liga Catarinense a gente é 2º, dividindo aí a numeração de pontos com curitibanos. Então não é fácil a gente fazer, mas como você falou, os investidores compraram a ideia, um passo de cada vez. Eu acho que todo projeto, para se solidificar como grandioso, vitorioso, no mínimo tem de 3 a 5 anos.
Diferente disso, só se for realmente um meteoro, um investimento muito pesado para que se decole. Senão, é um passo de cada vez. A gente segue a nossa linha, que é valorizar os atletas da cidade. Isso é um pré-requisito para estar na nossa equipe. Tem atletas lagianos fora de Lages que tem muito talento, que a gente aos pouquinhos vai tentar trazer, como esse ano a gente conseguiu com o Fio, que estava jogando no Paraná, e o Gustavo, que estava jogando aqui em Curitibanos. O ano que vem, de repente, a gente pode ter outras surpresas, e aos pouquinhos a gente vai se fortalecendo. E tudo isso que a gente falou da seleção catarinense só é fruto do nosso comprometimento. Essa conquista não é minha, não é só do Gustavo, é uma conquista do Lages Futsal, como você falou, do Alessandro, do Paulo, do Bizi, do Vinícius, principalmente de todos os atletas que compram a ideia nossa nos treinamentos. Então eles me fortaleceram para que eu pudesse estar na seleção. Então não é uma conquista minha, eu compartilho isso aí com todos eles, porque da mesma forma que eu me sinto campeão nacional, eu quero dividir essa conquista com eles também. Que legal, que bacana. Eu acho que uma característica para quem vai nos jogos da Lages Futsal e que acompanha, eu acho que é justamente isso que você fala, assim, ó, existe um respeito mútuo entre treinador, entre jogadores, entre diretoria no projeto, que faz com que o projeto se fortaleça ainda mais, né? Você falava há pouco ainda dessa questão, assim, que vocês criaram uma família na seleção. Eu acho que o Lages Futsal pode ser retratado como isso, né? Eu acho que tá muito bem fechado, que chamam ali dos vestiários, né? Acho que tá bem encaixadinho, faz com que isso ainda eleve ainda a autoestima dos nossos jogadores que são da casa e de certa forma encarem com mais naturalidade e com mais responsabilidade, talvez também os jogos aí com os adversários de fora, né? Certamente, Tarano. O comprometimento e o respeito, ele tem que andar alinhado para um bom profissional, e isso a gente prega dentro do nosso vestiário. Eu sempre falo que o vestiário é um local sagrado. Você tem que ter o controle dele, você tem que ter uma harmonia boa para poder entrar em quadra e desempenhar um bom trabalho. E depois, no retorno do vestiário, é banho, reza, cabeça fria, pra gente poder acertar as coisas durante os treinamentos. E essa sintonia que existe entre eu e os atletas, primeiro que eu sou amigo deles. Antes de eu ser treinador, eu sou amigo de todos eles, já joguei com todos, já joguei contra, a favor, então eu sei basicamente aquilo que eles podem fazer em momentos de adversidade, e a partir do momento que algum deles ter essa diferença entre, ou misturar as coisas entre treinador e amizade, eu acho que pra mim acaba aí. Então, eu chego para treinar o Lages Futsal, eu sou o treinador Tchunanas. Terminou o treino 10-1, 10-2, eu sou o amigo Tchunanas. Então, essa sintonia a gente já tem há 2 anos e eu espero que siga muito tempo, porque a gente só tem que colher coisas boas com isso. Não, com certeza. E como que tá a rotina de treino? Quais são os dias, os horários que vocês treinam? Como é que tá isso, Tchunanas? A gente treina de terça a sexta, das 8 às 10 no Jones Minosso. Os jogos são sempre no sábado da liga, às vezes intercalam desculpa, não é no Jones Minosso, é no Ivo Silveira, das 8 às 10 no Ivo Silveira. A gente intercala, às vezes tem jogos na quarta, mas os jogos geralmente são no sábado, então a gente treina das 8 às 10 no Ivo Silveira, terça a sexta. Sempre aberto, né? Quem quiser ir lá curtir um treino, quem quiser ir lá, afinal de contas, sempre tem uma galerinha lá também, de certa forma, incentivando, curtindo e acompanhando o treino, tem bastante, né? Os familiares vão, levam chimarrão, a gente toma mate, bate papo, é um momento descontraído, às vezes tem um momento um pouco mais sério de cobrança, que é natural e isso tem que existir, mas os momentos que antecedem o treino, tem um chimarrão, tem um cafezinho, a gente conversa, descontrai bastante, vai familiares assistir os treinos, então é um ambiente muito gostoso, não é algo forçado quando você vai treinar, é uma coisa que você gosta de fazer num ambiente que tem uma estrutura bacana, uma amizade legal, um clima, e isso aí reflete nos resultados nos finais de semana de jogos. Bacana. Ô, Tchunanas, está aberto ainda a questão do sócio torcedor, né? Tem as promoções lá que tu compra o sócio torcedor, ganha camisa, ganha os ingressos, como é que tá essa questão de vendas, Tchunanas? Vamos lá. Isso aí você vai me complicar um pouco, porque eu, em termos de dinheiro, eu sou uma negação referente ao Lages Futsal. Tudo isso é envolvido com o Tchulê. O Tchulê é mais específico disso. Mas a gente tem cotas de patrocínios ainda ainda podem ter cotas de patrocínios dentro do Lages Futsal. Dentro da camisa a gente tem espaço, dentro do calção a gente tem espaço. Sócios torcedores, aqueles que quiserem se associar também ao Lages Futsal, tem as nossas redes sociais que informam isso, tanto Instagram quanto Facebook, assim como também o telefone direto com o Tchulê. E temos também venda de camisas. Isso é um pouco complicado, que a venda de camisa é mais sobre encomenda.
Então, porque a gente às vezes não sabe a demanda que tem, tudo, a quantidade, como a gente também depende do fornecedor, então não é bem simples assim, a gente não faz, por exemplo, sem camisa e fica estocado lá, não, a gente faz conforme os pedidos. Até porque o custo para isso acaba sendo alto, né? Então tudo isso, e como a gente falou, a gente vai voltar lá naquilo que a gente falava antes, tudo gera custos, né? Então, e um passinho de cada vez isso também. Isso mesmo, mas tudo isso a gente tem, o sócio torcedor, cotas de patrocínio ainda a oferecer e também as camisas para venda. Olha, para você que quiser se informar melhor aí, tanto que quiser, né, apoiar, afinal de contas ali o Tio Lê direto fala pra gente da questão das cotas, tem cotas de vários valores, às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para investir, não é tão alto assim, entra em contato ali pelo Facebook na Lais Futsal, pelo Instagram também, entra em contato lá com o Tio Lê, que eu tenho certeza que você pode conseguir comprar o seu sócio torcedor e ao mesmo tempo talvez aí você tenha interesse de repente incentivar e apoiar o projeto Lais Futsal, também ainda tem algumas cotas, afinal de contas acho que são três pilares, né? O primeiro obviamente é o projeto, o segundo é o torcedor, aquele que vai lá, compra o ingresso, que incentiva, que apoia, que vira um jogador a mais, e o empresariado que de certa forma ajuda a arcar com todos esses custos, né, Tio Nanos? Acho que esse tripé é a base de qualquer projeto esportivo, né? Sem dúvida. O principal patrocinador sempre é o torcedor, né? Ele indo, comprando ingresso, comprando camisa, ele ajuda um monte, e os empresários a gente só tem a agradecer. Hoje a gente tem cerca de 20, 25 empresários que compram a ideia do Lais Futsal, o que nos deixa muito gratificado, muito feliz, e espero que eles estejam contentes com o desempenho que a gente vem fazendo. Aquilo que eu sempre falo, o desempenho de treinamento, a disciplina, a rotina de cobrança, de querer trabalhar forte, isso não vai faltar. O resultado é coisa do jogo, se ganha, se perde, mas a gente trabalha muito para alinhar os dois, tanto o desempenho quanto o resultado. Tá aí então as palavras do nosso amigo Tio Nanas, já estouramos um pouquinho o tempo aqui. Tio Nanas, faltou falar alguma coisa? Faltou algum detalhe importante? Não, acho que só te agradecer, Tairone, por esse espaço que você nos dá. Eu acho que a gente fica muito contente quando tem uma pessoa que compra essa ideia de divulgar o tão suado é fazer o esporte da nossa cidade, né? A gente sabe que não é fácil, você nos dá esse espaço. Eu só tenho que agradecer muito a você, muito ao pessoal da Rádio Menina, que deixa um grande abraço ao Ricardo Córdova, parceiraço. Até falei antes aqui de eu chegar aqui que eu tava devendo essa visita a ele, né? Quando eu venho ele não está, mas quero programar isso no momento que ele estiver, quero participar do programa, porque é um cara realmente que eu tenho uma gratidão muito grande, e deixar aqui também que ontem era o aniversário da minha namorada Vanessa, um beijo pra ela também. Olha só que tá acompanhando hoje no estúdio aqui também, a Vanessa, né? Um grande abraço pra todo o pessoal do Lais Futsal e obrigado a você, Tairone. Beleza, a gente que agradece e ao mesmo tempo parabeniza aí, Tio Nanas, você é um cara que tá sempre lutando aí, mais especificamente pelo futsal, mas está sempre de certa forma envolvido também aí com o esporte geral, sempre apoia diversos projetos, então a gente só tem a parabenizar e agradecer pelo que vocês têm feito pelo esporte, você e toda a equipe do Lais Futsal. Leve os nossos abraços e saiba que o programa aqui é de vocês. Quando tiver as coisas, manda pra gente que a gente vai estar divulgando aqui com o maior prazer, certo? Muito bem, muito obrigado obviamente você, amigo ouvinte, que esteve conosco aí. Desculpa, Iago e Ulisses, aí passamos um pouquinho os minutinhos, mas muito obrigado aí pela atenção e o carinho de todos vocês, amigos ouvintes, que todas as quintas-feiras estão conosco aqui, conhecendo as histórias do esporte local, conhecendo um pouquinho sobre o que de fato acontece em Lages e na região serrana aqui em relação ao esporte, a projetos sociais, a dirigentes e a conquistas esportivas. Voltamos então na próxima quinta-feira aqui diretamente da Rádio Menina FM com a coluna Pratas da Serra. Um abraço e até lá. Abraço, Tairone. Esse foi o Pratas da Serra, no oferecimento de Ciclis Beto. BBT News.